Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 1, versículos de 12 a 17, quando a palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus, expressão do amor dos teus filhos, Pai, para contigo, para com a tua obra. E nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já realizou neste culto. E agora nós te pedimos, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Obrigado, meu Pai, pela salvação que o Senhor concedeu a cada um de nós. É assim que te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em um nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. O título da nossa mensagem deste domingo é A Graça de Deus na Vida do Apóstolo Paulo. A graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. E o texto nos diz que o apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 1, nos versículos 12 em diante, ele faz uma retrospectiva. O apóstolo Paulo, ele lembra e ele trata desse assunto com Timóteo, e também que esse texto fosse lido para as igrejas de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele escreve para mostrar e para contar como se deu a sua conversão, como se deu a mudança profunda, porque ele que outrora era o grande perseguidor do evangelho, ele se tornou agora perseguido por amor ao evangelho. Como uma transformação tão grande ela pode acontecer? E talvez o texto de hoje seja um texto que nos traz muita esperança ao coração, porque por mais que a nossa história seja complicada, por mais que a nossa vida esteja conturbada, por mais que os pecados assolem a nossa história, ainda assim, o texto que nós estamos lendo, ele traz a nós uma grande esperança, a esperança de que neste Deus que nós acreditamos, nós podemos obter perdão, graça e misericórdia. Então, é uma boa notícia que nós precisamos anunciar às pessoas, porque a salvação que nós anunciamos com base no Evangelho não é uma salvação pautada em obras, não é uma salvação que nós poderíamos dizer obtida pelos nossos próprios merecimentos. A salvação que o Senhor nos concede é graça. E eu diria para você já inicialmente, é superabundante graça. É uma graça extrema, larga, que nos atingiu e que nos salvou. E o texto nos fala, logo inicialmente, que o apóstolo Paulo expressa a sua imensa gratidão a Deus por tudo que Deus realizou na sua história. O versículo 12 diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu.
A fortaleza que havia no apóstolo Paulo, a transformação ocorrida, não foi uma transformação provocada por ele mesmo. Preste atenção nisso. Então, a virtude da fortaleza, ela nos é concedida pelo próprio Deus. Foi Deus quem fortaleceu Paulo para que Paulo pudesse viver a nova realidade existencial. E aí eu digo a você, não fique tão preso às suas impossibilidades. Não fique preso àquilo que a sua consciência tenta trazer como um fator impeditivo para a sua salvação. Acredite na graça de Deus. Acredite no amor de Deus, que é um amor imenso e que pode te atingir também na manhã de hoje. Tanto vocês que aqui estão, como também aqueles que nos assistem pela internet. E ele fala que ele que havia sido perseguidor do Evangelho de maneira atroz, ele recebeu um amor tão profundo, mas não somente a salvação, porque ele poderia ter sido salvo, mas colocado de lado, perdoado, mas alijado de qualquer sonho ministerial. Mas o texto nos fala que o apóstolo Paulo, além de ter sido perdoado por Deus, transformado por Deus, a sua história não parou aí. O texto nos diz com muita clareza que Deus o considerou fiel. E o que eu preciso destacar para vocês agora é que esse texto não está baseado na humanidade do apóstolo Paulo como um grande homem, como alguém que se salvou a si mesmo, porque isso é impossível aos homens. Mas o que o texto fala para nós é que, na verdade, é uma ação direta de Deus aqui, que ele está contando e narrando, que o transformou, que mudou a sua história, como também mudou a história de cada um dos irmãos aqui presentes. Então o apóstolo Paulo, ele demonstra uma grande, imensa gratidão a Deus, porque Deus não apenas o salvou, mas o considerou fiel. E só esse Deus que ama tanto é capaz de considerar fiel aquele que fora infiel. Só uma mulher que ama é capaz de perdoar a um homem infiel. E aqui o texto nos fala, veja comigo, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Deus, ele transformou a vida de Paulo, perdoou Paulo, deu um novo coração a Paulo, mas Deus fez muito mais do que isso. O considerou fiel e o designou para o ministério. Gente, todos nós que temos consciência das nossas imperfeições, nós sabemos que somente um Deus de graça, de misericórdia, pode fazer tamanha transformação no ser humano e o considerar fiel. E mais do que considerá-lo fiel, considerá-lo apto, designá-lo para o ministério pastoral, para cuidar do rebanho de Deus, para cuidar das pessoas em nome de Deus. E aí uma frase muito importante, uma frase de um homem chamado D.A. Carson, ele diz que Deus não usa o nosso passado contra nós, quando estamos em Cristo Jesus. Deus não usa o nosso passado contra nós, quando nós estamos em Cristo Jesus, porque os privilégios de Cristo, eles nos cobrem, e quando Deus nos olha e nos vê, Ele nos olha através da obra maravilhosa de Jesus Cristo. Então, meu querido e minha querida, se você tem a primeira vocação, que é a vocação da salvação, esse Deus maravilhoso, Ele não está impedido de te salvar. E se você está aqui entre nós, e você tem algum sonho ministerial, de servir mais a Deus, saiba de uma coisa: o mesmo Deus que assim operou na vida do apóstolo, Ele também pode operar na sua vida e transformá-lo e encaminhá-lo para o ministério. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós prosseguimos no texto, Paulo vai explicar ainda mais. Ele vai dizer assim, veja comigo: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente.
Talvez você não consiga perceber, irmãos, preste atenção, talvez você não consiga perceber, mas aqui nós temos algo que vai crescendo, algo que vai se desenvolvendo, vai ascendendo. O texto fala que, primeiramente, o apóstolo Paulo foi blasfemo. Ele falou coisas indevidas. Ele verbalizou mentiras, achando que estava correto. Ele falou contra o caminho, e o caminho aqui é a igreja, são os servos de Deus. Então, se você já falou mal de alguém, se você já censurou o caminho, ainda assim você pode ter perdão e graça da parte de Deus. Mas o texto diz mais também, ele foi perseguidor. E a palavra perseguidor nos traz a ideia de que ele causou o quê? Sofrimento a pessoas. Ele não apenas falou bobagens, mas ele também causou sofrimento a pessoas. A coisa vai crescendo. Primeiro ele fala, depois ele causa sofrimento. E por último, o texto nos fala também que ele foi insolente. O que o texto vai querer nos dizer quando a gente pensa em insolente? Quer dizer que ele abusou de pessoas, ele maltratou pessoas. Então é justamente isso que a gente pensa. Ele agiu com crueldade, como alguém que blasfemou, como alguém que causou sofrimento, como alguém que agiu com crueldade. Poderia ser salvo, considerado fiel e útil para o ministério. Talvez, se nós fizermos uma análise bem profunda ao nosso respeito, à luz do Espírito Santo, a gente diga: meu Pai, eu estou me vendo aí nesse texto, eu estou me enxergando nessa página, eu preciso desse Deus que perdoa assim, que age assim com o elemento humano, eu preciso dessa salvação. E o texto nos diz ainda, na sequência do verso 13, mas obtive misericórdia. Ele merecia a justiça de Deus, ele merecia a punição. Qualquer outro juiz, ele puniria severamente a esse homem chamado Paulo, anteriormente Saulo de Tarso. Mas o texto nos fala que ele obteve misericórdia. O que isso quer dizer? Que Deus olhou para o seu estado de precariedade e ainda Deus assim o amou. Deus não o amou porque Paulo era excelente, mas Deus o amou porque quis amá-lo. E essa maneira de Deus agir é surpreendente para nós. Dentro da concepção humana, é difícil entender a mente de Deus. E nós não entendemos perfeitamente. Mas uma coisa nós sabemos: aquele que é beneficiado pela bênção e pelo favor de Deus, ele é capaz de agradecer, e agradecer muitíssimo, porque o Espírito Santo convenceu que ele é pecador, que ele é imprestável, que ele carece urgentemente do perdão, da misericórdia, que só podem ser encontradas em Jesus Cristo, o nosso Redentor. E o texto nos fala: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo aqui diz que tudo que ele fez porque não entendia, porque não compreendia as realidades espirituais, embora conhecesse profundamente a realidade religiosa. E aqui eu queria dizer para você uma coisa muito importante: existe uma grande e profunda diferença entre a realidade espiritual e a realidade religiosa. Tem gente que conhece muito bem a religião, que conhece os versículos bíblicos de cor, conhece as histórias mais profundas da história da igreja, dos reformadores, conhece tudo, mas não passa de um religioso. E Paulo foi um grande religioso. Paulo foi fiel àquilo que ele acreditava. Paulo fazia aquilo que ele achava que era certo. Ele estava convencido daquela religião, que aquela religião era a religião de Deus. Ele não conseguia entender que a lei do Antigo Testamento, ela apontava para Jesus Cristo, o Deus encarnado.
aquele que é a face desse Deus invisível, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que perdoa, o Deus que limpa a consciência pesada pelos pecados pregressos. Se nessa manhã você está aqui, ou pela internet, ou seja qual for a hora que você vier assistir esta pregação, porque vai para a internet, vai ficar lá no YouTube, eu quero dizer uma coisa para você nesta hora. Você está ouvindo falar hoje de um Deus de graça, de um Deus de amor e de perdão, e que se você se voltar para Ele de maneira contrita e arrependida, você encontrará perdão, libertação e vida nova. E a palavra do Senhor nos diz ainda assim, veja comigo, versículo 14: transbordou, porém, a graça do nosso Deus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Quando o texto fala para nós que transbordou a graça, obviamente me veio aquele versículo de Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça, ela é extrema, ainda que o pecador seja um grande pecador, a graça de Deus, ela é muito maior do que as impossibilidades humanas. E isso é maravilhoso, olhar para a Bíblia Sagrada e ver, observar que ela revela um Deus que é extremamente gracioso, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que, assim como aconteceu com Paulo, assim como pode estar acontecendo com você hoje, esse Deus maravilhoso, Ele pode superabundar em graça sobre a sua vida e te dar um novo coração, te dar uma nova história, um novo tempo existencial, uma nova forma de enxergar a vida e ver que a vida tem propósito, a vida tem razão de ser. E o texto nos diz assim: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Algumas coisas importantes no versículo número 14, depois de falar sobre o superabundar a graça, porque transbordou essa graça. O texto mostra para nós que duas virtudes estão aqui presentes: a fé e o amor. E essas duas virtudes, elas não podem ser produzidas por mim e por você à parte de Deus. É Deus quem concede a mim e a você fé, e é Deus também que concede a mim e a você o amor. Eu não consigo amar sem Deus, no amor bíblico. Então é Deus quem comunica esse amor a mim e a você. E é também Deus quem nos concede a condição de ter fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, não é produzido por você nem por mim, por melhor que você acredite ser. É graça de Deus. Que maravilha saber que Deus resolveu se revelar a pequeninos como eu e como você, e conceder graça, e conceder fé, e conceder amor. E Paulo está expressando aqui, irmãos queridos, a sua alegria, a sua felicidade, o seu contentamento pelo fato de Deus ter agido assim com ele. E eu quero dizer uma coisa nesta hora: todo aquele que realmente recebeu essa graça superabundante, ele é incapaz de não responder com gratidão a esse Deus tão maravilhoso. Quem foi amado, e amado como Paulo, por Deus, amado como você, por Deus, não tem como agir de forma diferente, a não ser se devotando a Deus, o amando, o adorando, o glorificando, porque Ele é um Deus gracioso, um Deus de amor, um Deus que nós temos que adorar. E o texto fala para nós, veja comigo, que o coração do apóstolo Paulo estava como que enebriado, estava conquistado por Deus, estava vibrante com Deus. E é nessa perspectiva que ele trabalha com Timóteo
a desenvoltura que Timóteo deveria ter, embora Timóteo, como eu falei semana passada, aos olhos humanos era alguém imprestável para o ministério. O apóstolo Paulo diz no texto bíblico que Timóteo sofria, por exemplo, de uma enfermidade gravíssima estomacal e que ele não deveria beber apenas água, mas também um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Timóteo também tinha uma tendência a se acovardar diante da vida. Era uma pessoa que não tinha coragem para fazer aquilo que Deus desejava que ele fizesse. E o apóstolo Paulo trabalha também esse elemento que havia dentro de Timóteo, essa precariedade. Paulo não desiste dele por conta disso. E o bom também é que Timóteo não desistiu de si, porque existem pessoas que desistem delas mesmas, não acreditam que Deus possa operar, elas olham para si e veem, não tem jeito para mim. Mas aqui, quando a gente olha para Paulo agindo em relação a Timóteo, nós vemos graça. Nós vemos que também Paulo diz para Timóteo que ele deveria fugir das paixões. Alguém lembra? Da mocidade. Ele era jovem para aquela realidade. Uma sociedade promíscua, uma sociedade devassa, não muito diferente da nossa sociedade século XXI, Niterói, Rio de Janeiro. Não diferente. Mas Paulo não o considera desprezível para o ministério pelo fato dele poder ter as paixões, as seduções da mocidade. Mas Paulo trabalha com ele. E eu repito, o que é mais lindo é que Timóteo também se deixa trabalhar. Timóteo era alguém ensinável, pastoreável. E isso é maravilhoso. Hoje está sendo ordenado lá em Niterói mais um pastor do nosso presbitério. E eu o conheço. Um homem pastoreável. Foi minha ovelha, foi meu diácono lá em Vista Alegre. Um homem de um coração servil, com coração na obra de Deus. Não tinha tempo difícil para ele. Um homem atento às coisas de Deus, atento à igreja, um homem que vibrava com o Evangelho, e Deus trabalhou na vida dele, o aperfeiçoou, encontrou na sua caminhada pessoas que acreditaram nele, e ele chegou a ser, agora, a partir de hoje, com a graça de Deus, mais um ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí o texto prossegue, quando o apóstolo Paulo escreve, fiel é a palavra. E interessante que somente nas epístolas pastorais o apóstolo Paulo usa essa expressão, fiel é a palavra. Ele só usa nas epístolas pastorais, não usa em outro lugar. E o texto diz para nós que ele diz que essa palavra, ela é digna de toda aceitação. E por que isso, meu irmão, minha irmã? Por que essa palavra é digna de inteira aceitação? Você tem uma ideia? Você é capaz de imaginar por quê? Porque essa palavra é a verdade. A palavra que nós temos em nossa mão e abrigada em nosso coração é a palavra do Deus único e verdadeiro. Essa palavra é a verdade. Então, essa palavra é poderosa para a transformação do ser humano. Essa palavra, quando bem ouvida, quando se presta atenção e o Espírito Santo atua, e como dizia João Calvino, o Espírito Santo é o ministro interno. O pregador externamente expressa a palavra, mas o ministro interno, o Espírito Santo, ele faz com que o coração perca os impedimentos, as barreiras, as dificuldades, e o coração seja transformado para reconhecer o valor, a importância e o poder da palavra do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, e aí o texto diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você é pecador? Jesus Cristo veio te salvar. Você já é salvo? Sim, já sou salvo, mas você continua sendo pecador. O âmago do Evangelho está aqui, veja comigo.
para salvar os pecadores. E isso nos coloca no olhar de Deus como carentes desse amor e dessa salvação. Ele veio para salvar não pessoas perfeitas, aquelas pessoas que se acham, aquelas pessoas que se consideram muito boas, excelentes, sem máculas. Não, ele veio para salvar pecadores. E se eu sou pecador, eu encontro na palavra que aqui está esperança para a minha vida. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer algo que você poderia dizer: não, Paulo, você errou, sou eu. Paulo diz, veja comigo na parte final: para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele reconhece que a graça de Deus foi tão grande sobre a vida dele, que na visão dele não há outro pecador como ele, porque ele perseguiu severamente o caminho de Deus, e ele foi alcançado por essa salvação. Mas a declaração que ele faz poderia ser a mesma declaração sua e minha. Sabe por quê? Todo aquele que foi renovado pelo Espírito Santo, ele entende que o principal pecador é ele mesmo, porque nessas horas ele não olha para ninguém, ele não fica olhando e com desculpas. Tem gente fazendo coisa pior do que eu, não. Ele olha para si diante de Deus e fala assim: olha, eu sou um pecador horroroso. Conta-se a história de um pastor, que ele era um pastor liberal. Ele era um pastor de uma denominação séria, que pregava o evangelho, mas ele era um pastor liberal. Ele não acreditava que a Bíblia fosse a palavra de Deus, mas sim que ela continha a palavra de Deus. Ele acreditava até mesmo que outros caminhos poderiam levar à salvação, conduzir à salvação. Mas dizem os que o conhecem que ele teve um encontro muito forte com Deus. Ele teve um encontro tão penetrante com Deus, mesmo já sendo pastor, uma renovação espiritual imensa, que ele veio a público e em todas as oportunidades que ele possuía, ele dizia assim: eu sou um pecador, eu sou um pecador horroroso, para não usar o termo mais pejorativo ainda, que era o termo que ele usava e que eu não tenho coragem de usar aqui. Eu sou um pecador dos mais terríveis. Ele faz a mesma declaração que o apóstolo Paulo fez. E quando a gente se olha e se vê a luz do Espírito Santo, sabe o que acontece com a gente? A gente diz o que Paulo disse aqui: Paulo, não é você não, o maior pecador sou eu. O maior pecador sou eu. As coisas que eu penso, as coisas que eu faço, as coisas que eu conjecturo, eu sou o maior pecador. E obviamente quem recebeu tamanha graça deve ter no seu coração uma profunda e grande gratidão. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma imensa gratidão por Deus em Jesus Cristo, e ele devotou inteiramente a sua vida ao Senhor. E para a gente finalizar, o texto diz assim, caminhando para o final, veja comigo, versículo 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. No versículo 16, Paulo diz que Deus resolveu, aprove a Deus, que ele, o apóstolo Paulo, alguém que foi como foi, alguém que perseguiu, que consentiu em coisas indevidas, em perversidades e maldades, por amor à sua fé anterior, Deus resolveu que sobre ele residisse esse modelo, esse exemplo de alguém que serve para nós como um exemplo de salvação, porque Deus o amou tanto que salvou a ele, e se salvou a ele, ele também pode salvar a você e a mim. Não existe caso difícil demais para Deus, não existe história complicada demasiadamente para Deus, não existe pecador inveterado
que não possa receber essa graça maravilhosa e receber um novo coração, uma nova vida. E aí o texto diz para nós assim: e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna? Tanto judeus como não judeus, quando leem essa página, quando veem a história de Paulo, se convencem que existe salvação para eles também, que o caminho da salvação não está fechado. Deus é poderoso para salvar e transformar vidas, ainda nos dias atuais. E aí, quando chega nesse momento, o apóstolo Paulo, ele prorrompe num êxtase, num prazer, numa alegria, num contentamento incrível. Então, ele faz aquilo que nós chamamos em teologia de doxologia. Ele começa a glorificar a Deus e dar glória a Deus, doxologia. E o texto diz: assim ao Rei eterno. E aqui é interessante dizer, só aqui Paulo chama assim de Rei eterno. E quando a gente pensa em Rei eterno, a gente se lembra que havia no Império Romano que um rei, um imperador humano. Mas esse imperador aqui, esse rei aqui, não é um rei humano, ele é o Rei eterno. Ele não foi criado, ele não foi concebido por mãos humanas, ele não é perecível como qualquer ser humano que um dia vai ganhar a terra e o corpo vai ser também, sofrer as consequências das bactérias, enfim. Então, meus irmãos queridos, aqui ele é o Rei eterno. É um rei que vai de eternidade a eternidade. É como se nós pudéssemos dizer que ele é o rei de todas as eras, de todos os tempos. Ele está para além do espaço. Ele está para além, não é contido por mais nada. Ele é o Rei eterno. E se ele é o Rei eterno, aquilo que ele tenciona fazer, não há ninguém que possa impedi-lo. Nem você, nem eu. Ele tem o poder de fazê-lo. E o texto diz mais: imortal. Não é homem, ele é imortal, invisível, é um Deus invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. E na semana que vem nós iremos falar, quando Paulo estimula a Timóteo, com base naquilo que nós narramos hoje aqui, a lutar o bom combate, a combater a boa briga. É isso que o apóstolo Paulo vai fazer na próxima mensagem, com base nesse texto. Mas aqui, quando ele termina expressando a sua gratidão, o seu louvor a esse Deus que o salvou de maneira tão retumbante e maravilhosa. Você que está aqui nesta manhã, não sei se todos já receberam um novo coração, se todos já foram tocados por Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: se você ouviu essa palavra e você considerou à luz do Espírito Santo que foi falado, você nesta manhã, você pode receber uma nova vida, perdão de pecados, por pior, por mais difícil que seja a sua história. Deus é um Deus que salva, e a história de Paulo é uma expressão maiúscula da graça de Deus na vida de um homem pecador,